Meus amigos e amigas, uma pergunta que a gente recebe muitas vezes é essa: por que a igreja? Por que a necessidade da igreja? Por que eu tenho que obedecer à igreja, seguir a igreja? Não basta eu seguir Jesus Cristo? Já não está bom? Eu seguir Deus, eu rezar? Por que eu tenho que seguir a igreja? Bom, eu gostaria de explicar isso. Cristo conquistou para nós a salvação. Ou seja, ele veio a este mundo, ensinou a doutrina da salvação, deixou para nós os evangelhos, não é? Morreu numa cruz, reparou diante da justiça de Deus, reparou a nossa culpa, pagou o preço do perdão dos pecados de cada homem, de cada mulher, de todos os tempos, de todos os lugares, ok? Mas ele quis que esse perdão que ele conquistou fosse distribuído. Não por ele mesmo, diretamente, mas pela igreja, pelos seus apóstolos e pelos sacerdotes. Isto é muito claro em toda a Bíblia, em todos os evangelhos. O jeito que Deus escolheu para salvar a humanidade, essa humanidade que ficou mergulhada no pecado, desde Adão e Eva, o jeito, o caminho, o plano, a economia da salvação que Deus traçou foi assim. O Pai enviou o Filho enviou a igreja. Por isso que a igreja é necessária. Porque a igreja é aquela que vai aplicar aos homens a redenção, as graças que o Cristo conquistou com a sua morte na cruz. Eu quero mostrar a você através da própria Sagrada Escritura. Jesus instituiu a igreja. Não foi uma instituição criada pelos homens, pelos apóstolos, pelos bispos. Não, Cristo. Cristo instituiu a igreja. Ele falou muito da igreja. Ele disse a Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Veja, a minha. Minha é um pronome pessoal, possessivo. Meu, teu, seu, nosso, vosso, dele. Né? Ele disse a Pedro: Pedro, a minha igreja, ele não falou, ele disse as minhas, ele falou no singular, a minha igreja, eu vou edificar em cima de você. E eu vou te dar as chaves do reino do céu. E tudo que você ligar na terra, eu vou ligar no céu. Por isso que nós, católicos, acreditamos que aquilo que o Papa sela na terra como verdade de fé, para nós, Deus sela na eternidade, Deus sela no céu. Porque é uma promessa de Jesus. Não foi alguém que inventou isso, está lá em Mateus, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 17. Tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. E Jesus diz para os apóstolos, não é? Lucas 10, 16, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou, o Pai. Então veja aí a lógica, o Pai envia o Filho envia a igreja. Quem não ouve a igreja, não ouve Cristo, não ouve o Pai. Não é? E outra passagem lá de Lucas 12, 36, Jesus diz para os apóstolos o seguinte: pequeno rebanho, não tenham medo, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Ou seja, foi do agrado do Pai confiar a vocês, estabelecer o reino de Deus no mundo. Para que Jesus veio ao mundo? Para estabelecer o reino de Deus no mundo. Jesus começou a sua pregação dizendo: o reino de Deus está próximo. Façam penitência e creiam no Evangelho. Não é? Então, ele diz aos apóstolos: foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Ou seja, confiar o reino à igreja. Então, o Concílio Vaticano II, uma palavra muito bonita lá daquele documento sobre a igreja, Lumen Gentium, o Concílio Vaticano II diz que a igreja é o germe do reino de Deus. Germe quer dizer semente. Se você não tem semente, você não tem a árvore. Ou seja, se você não tem a igreja, você não tem o reino de Deus. Compreendeu? E Cristo colocou na mão da igreja distribuir a salvação que ele conquistou com seu sangue.
Veja que a primeira coisa que Jesus fez, depois que ele ressuscitou, não é? No domingo da ressurreição, no primeiro dia da ressurreição, qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Foi instituir o sacramento do perdão. Ele apareceu aos apóstolos, estavam reunidos lá no cenáculo, portas fechadas, Jesus aparece, diz a eles, a paz esteja convosco, né? E depois ele diz, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Olha aí aquela lógica que eu falei. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Eu já fiz a minha missão, eu já cumpri a minha parte, eu já desci ao mundo, eu já fiz vocês meus irmãos, eu paguei o preço da salvação de todo mundo na cruz. Agora eu envio vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. A quem vocês não perdoarem os pecados não estarão perdoados. É por isso que a igreja manda a gente confessar com o sacerdote. E o sacerdote vai dizer, eu te absolvo, na autoridade de Jesus Cristo e da igreja. Não é o padre que inventou isso, não é um bispo que inventou isso, não é um papa que inventou isso, não foi um teólogo que inventou isso, Jesus Cristo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Então, esse perdão que o Cristo conquistou com a cruz e que ele estava ansioso para distribuir, por isso, logo no primeiro dia da ressurreição, ele já instituiu o sacramento da confissão, ele entregou na mão da igreja. Por isso, os padres antigos da igreja diziam, a igreja é necessária para a salvação, porque Cristo colocou na mão dela o tesouro da salvação, da graça, do perdão. Antes dele subir ao céu, lá no Evangelho de São Mateus, Mateus 28, 20 mais ou menos, o que ele fala para os apóstolos? Ide pelo mundo inteiro. Vocês, ide pelo mundo inteiro. Não sou eu não, é vocês. Ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a todas as criaturas e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então ele manda os apóstolos, ele manda a igreja evangelizar e batizar e crismar e fazer os casamentos, entende? Então, todos os sacramentos, que são o quê? Canais que descem da cruz de Cristo, canais da salvação, todos esses canais de graça passam pela igreja, entende? Então, por isso ele instituiu a igreja para que, né, viva até o fim dos tempos. E é muito interessante que São Paulo chama a igreja de esposa de Cristo. Com ela, o Cristo vai celebrar as bodas eternas no céu. Como é que termina o Apocalipse? O Apocalipse termina, não é? Lá no capítulo 21, 22, o Apocalipse termina com o Espírito e a igreja dizem, vem Senhor Jesus, Maranatá, vamos celebrar as bodas eternas do Cordeiro. São Paulo diz que o Cristo morreu por amor à igreja. Lá na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, lá no versículo 25, São Paulo diz assim, maridos, amai as vossas esposas, como? Como Cristo amou a igreja, a sua esposa, e se entregou por ela na cruz. Olha que coisa bonita, São Paulo quer que o marido ame a esposa ame o marido, como Cristo amou a igreja, ou seja, disposto a ir até a cruz, um por causa do outro. Veja então o que é a igreja, é a esposa de Cristo, a amada de Cristo, pela qual ele dá o seu sangue, a sua vida, para levá-la para o céu com ele, né, para viver as núpcias eternas do Cordeiro. Então aí você entende o porquê da igreja, a necessidade da igreja, porque Cristo conquistou o perdão para todos nós, mas ele não quis, ele individualmente distribuir esse perdão, não, ele confiou à igreja, a quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Está escrito no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 16 e seguinte. Não tem como a gente arrancar essa página da Bíblia. Entende?
Então aí a igreja é necessária por isso. E ela vai existir até quando? Até o Cristo voltar. Quando o Cristo voltar, a glória da igreja vai ser consumada. Não é? Por enquanto, a glória da igreja não é definida. Santo Agostinho dizia, não é? Nós temos que caminhar entre as perseguições do mundo e as consolações de Deus, até que ele volte. Quando ele voltar na parousia, então aí encerra-se a história, todo o mal será vencido e a igreja então vai viver com ele eternamente. Aí você entende a necessidade e a importância da igreja.